Olá, nesse vídeo falaremos sobre as ações necessárias para a manutenção em áreas verdes. Vamos lá? Existem diversas ações que são necessárias para que essa área verde se mantenha bela, esteticamente agradável. Existe a irrigação, a adubação, manejo de plantas daninhas, entre outras. Eu vou comentar aqui as principais ações que devemos tomar e vou explicar um pouquinho de cada uma delas. Primeiramente, é o manejo de plantas de crescimento espontâneo, que a gente costuma chamar de plantas daninhas. O que são essas plantas? São as plantas que a gente não deseja que esteja ali, né? Por exemplo, é muito comum as tiriricas, né? Quem trabalha no meio agrícola, com certeza já lidou com algum tipo de planta assim, né? Então, elas crescem espontaneamente sem a nossa interferência, né? Sem que a gente queira que elas cresçam ali. E aí, como é que a gente vai controlar essas plantas daninhas? Elas podem ser controladas pelo simples arranquio, né? Tipo, puxar e tirar a planta dali. A capina, se o espaço for um pouco maior, né? O arranquio em pequenos espaços, em jardins de prédio, algo bem simples, assim, né? Projetos paisagísticos mais simples, menores, né? Mas também você pode usar herbicidas e até mesmo realizar a roçada em ambientes maiores, né? Usar o maquinário para cortar e tornar isso mais rápido, né? O uso de herbicida, a gente deve tomar alguns cuidados, primeiro em relação à legislação, se é possível usar esses herbicidas ou não. E, sendo possível, a gente tem que tomar cuidado com a dosagem, com o uso de EPI e de várias técnicas, né? Usar corretamente a técnica para a aplicação desse herbicida, para sempre preservar o meio ambiente e o homem que está lidando com esse produto. E também existe um tipo de herbicida chamado herbicida seletivo, que é muito útil, já que ele mata apenas as plantas indesejadas, né? E mantém a planta principal. Mas fora isso, a gente tem algumas ações que a gente pode realizar no projeto mesmo desse paisagismo, né, da implementação. E essas ações elas podem diminuir muito e facilitar muito o controle dessas plantas. A primeira dela é focar na escolha de plantas que têm um crescimento vertical, já que isso facilita, né, a capina embaixo. E imagina, você está diante de uma árvore, é muito mais fácil você capinar ali embaixo do que você estando diante de uma planta herbácea, mais baixinha, mais frágil, né? Então teria que ser uma capina mais manual e mais detalhada ali, ter um cuidado maior. E fora isso, outra questão importante é você tomar cuidado na hora de retirar as plantas espontâneas, né, de crescimento espontâneo, que você tem que tirar elas antes de que elas formem sementes. Isso é muito comum em períodos quentes e chuvosos, tipo o verão. Então, iniciou o crescimento, você já tira, porque depois que forma semente, essas sementes vão ficar ali naquele ambiente e vai tornar mais rápido e mais frequente a infestação com essas plantas. Então, são esses dois cuidados, assim, bem simples e básicos, né, que podem ser feitos, assim, no projeto, até mesmo no dia a dia da manutenção da área verde. A outra questão em relação à manutenção é a adubação. A adubação ela pode ser feita antes do plantio, né? É muito comum que seja feita no plantio mesmo, porém, com o tempo, esse solo ou até mesmo a cultura, ela precisa de mais nutrientes. A gente tem que estar atento à demanda da cultura, à análise de solo, a ver, né, se tem algum sintoma de deficiência e cuidar para que isso não ocorra, né? Porque prejudica muito a estética desse ambiente. Então, você pode realizar no plantio, né, como eu já disse, e depois do plantio você pode realizar adubação de cobertura, adubação foliar. Se você for renovar o jardim, se ocorrer essa renovação, né, for necessário ou desejável, você pode fazer uma rotação de cultura, né, não só em relação a de plantar novas espécies com novas demandas, né, de nutrientes, como também inverter os locais dela, né, ao longo do jardim. Isso modifica a demanda de nutrientes pelo solo e faz com que o solo fique mais fértil, né? Não fique sobrecarregado em emanar sempre o mesmo nutriente, né? Dispor sempre o mesmo nutriente para o mesmo tipo de planta.
A outra questão é a irrigação. Dependendo da época do ano e da necessidade hídrica da cultura em si, vai ser necessário irrigar essas plantas. Aí isso pode ser feito de N formas, né? Tipo, desde o uso de mangueira de casa, regadores, algo bem básico e simples para locais pequenos, como instalar realmente todo um processo de irrigação naquele local, né? Um sistema de irrigação especializado ou muitas vezes automático para realizar esse processo de forma automática no local. É muito importante na hora de escolher a irrigação, né, escolher profissionais capacitados para isso, porque a estética vai ser muito importante, né, nesse momento. Por exemplo, se você vai irrigar um parque ou algo paisagístico, né, um projeto de paisagismo, você deve irrigar por aspersão, microaspersão, gotejamento, nunca por uma irrigação que comprometa muito a estética, né? Por exemplo, aqueles canhões hidráulicos ou aquelas estruturas grandes de irrigação que podem até mesmo molhar os frequentadores, né? Então, é muito importante que tenha esse cuidado estético na hora de projetar um sistema de irrigação. A outra característica importante para a manutenção das áreas verdes é a poda. A poda, ela é necessária muitas vezes, né, para manter a arquitetura. Existe até uma espécie de poda chamada topiaria, que é justamente para manter, né, em que as plantas elas ficam em formatos diferentes e muito bonitos. Tem até competição disso, que é para manter esse jardim bonito. Mas no jardim comum, nesses parques que nós vemos, a gente tem que tomar cuidado em relação à poda justamente para manter a simetria no caso de uma árvore, né? Tem que manter essa simetria para não comprometer a estrutura da raiz. A raiz, ela cresce na projeção da copa, né? Então, se você começar a deixar essa árvore torta e tudo mais, isso aumenta o risco dela tombar num dia de ventania ou algo assim. E também é importante você estar atento à legislação, porque hoje em dia, para você realizar a poda, geralmente você tem que pedir autorização na prefeitura. Você não pode realizar a qualquer momento, né, sem autorização. Não. É necessária essa autorização. Até mesmo dentro de residência é necessária essa autorização. Então, é bem criterioso, é bem importante que observe essa legislação e que, se possível, não realize a poda. Que a poda seja uma regra, né? Salvo em casos de topiaria, de algo realmente estético, uma arte nessa área, é bom que não realize, só em casos urgentes mesmo. E também nós temos que ver a adaptação da espécie, né? Por exemplo, você fez o projeto paisagístico e escolheu algumas espécies para aquele local. Aí você está vendo que ela não está se adaptando muito bem. Aquela variedade não se adaptou ou naquele clima, naquela região geográfica em si, ou naquela região do jardim mesmo, né? Às vezes tem um risco de inundação ou algum pedregulho no solo que não está deixando ela se desenvolver. Então, a gente tem que trocar e fazer a manutenção dessa parte também. E também temos que ver o controle de pragas, né? Ver quais são as possíveis pragas, realizar um controle prévio e um controle posterior, caso tenha necessidade. O que eu tinha para falar era isso. Espero que tenha ajudado e até a próxima.